Fala, Ghost Lovers, ou Legião do Terror, como gostariam de ser chamados, tudo bem? O vídeo de hoje trata sobre o filme Sobrenatural: A Origem. E vale lembrar que em inglês o título dele é Insidious 3. Por quê? Porque existem dois outros filmes antes. Porém, Sobrenatural: A Origem ele mostra o começo de tudo. E então, esses dois filmes que vamos apresentar agora no canal são uma antecipação do que estará vindo no cinema, que é Sobrenatural: A Porta Vermelha. Sobrenatural: A Origem começa com uma família na qual o pai é viúvo e cuida da filha, a Queen, que é uma das atrizes principais, e do filho menor. Bom, a Queen ela quer ter um contato com a mãe que já é falecida e ela está sofrendo algumas sensações estranhas, alguns contatos espirituais, e ela não sabe se é a mãe dela. Por isso que ela vai procurar ajuda da médium Elis, a famosa Elis que vai aparecer nos outros filmes do sobrenatural. Bom, ali, entrando em contato com a Elis, ele sente que não é exatamente o espírito da mãe dela, né? A alma da mãe dela que quer se comunicar com ela, mas uma outra coisa. E através do filme a gente vai percebendo alguns detalhes, né? Como a vizinha que tem um problema mental, ela explica, vai falando coisas para ela que o espírito vai visitá-la no quarto dela. Imagine você, né? Se você está em casa e alguém lhe diz isso, né? Que um espírito vai lhe visitar no seu quarto. Ou se você tem a oportunidade de entrar em contato com o mundo sobrenatural. Qual seria a sua atitude? Será que de sair correndo, de chamar alguém ou de tentar conversar com esse espírito? Bom, depois de tentar fugir disso, né, a Elisa acaba ajudando a Queen e descobre, né, que existe um ser que aparece ali, um homem que não consegue respirar, que está à procura dela o tempo todo, sugando as energias dela. E como é que eles conseguem fazer isso, né? Ela se junta com a família, né? E ela faz por meio, que nem no filme Invocação do Mal, né? Em que a Lorraine ela se projetava para o outro mundo. A Elis faz a mesma coisa, ela consegue se projetar até o mundo espiritual. Bom, o que tem de real nisso? Existem pessoas que têm essa capacidade de fazer a projeção astral, que é como se você saísse do seu próprio corpo e fosse para outros lugares. Isso é uma técnica muito antiga, usada na Índia e usada por outras pessoas que têm conhecimentos espirituais. E por meio dessa projeção astral, ela consegue acessar o astral, ou seja, um outro plano, um plano onde há criaturas espirituais, sejam elas boas ou ruins. E através desse plano ela passa por uma porta vermelha. Vocês lembram desse detalhe? Quando ela passa por essa porta vermelha, é que ela vai conseguir identificar onde está o espírito que está abusando ou incomodando a menina Queen. Por isso que o próximo filme que vai sair no cinema, que é Sobrenatural: A Porta Vermelha. O que está por detrás desta porta vermelha? E a própria Elis, sendo médium, quando ela está fazendo essa projeção astral, ela encontra uma pessoa que ela amava muito, que era o falecido marido dela, sentado na cama, e ela se entrega para aquilo ali, ela se emociona, começa a conversar com ele. Porém, ela descobre que aquela imagem não é de fato o espírito do falecido marido dela, mas sim uma criatura do mal, uma criatura ruim. Por quê? Porque ele pede para ela que ela se mate para que possa então se encontrar logo com ele. Note o raciocínio, né? Ela identifica isso. Ela diz: bom, meu marido, né, meu amor jamais pediria algo assim. Então, podemos perceber através desse filme que há alguma maneira, sim, de se comunicar com entes queridos falecidos, né? Normalmente usando alguns métodos, né, médiums e portais, como por exemplo a tábua Ouija, mas é preciso ter muito cuidado. Por quê? Porque no momento que você abre um portal e não sabe fechá-lo, aquilo que vem do outro lado ele pode ficar dentro da sua casa. Então, como expulsar isso, né? Como mandar isso embora? E a própria Elis percebeu que nem sempre aqueles contatos espirituais que se tem,
é de um ente querido falecido, de um fantasma. Ele pode ser dos chamados demônios ou de uma criatura que nunca foi humana. Como se poderia diferenciar isso? Bem, o casal Warren, no livro Ed e Lorraine Warren, Demonologistas, eles, é preciso lembrar que eles são católicos, né? Eles eram católicos. Então, os métodos que eles usam eram os métodos da igreja. Mas a explicação que ela dá para diferenciar um fantasma de um ser realmente ruim é a seguinte. Ela diz assim, se houver de fato um espírito na casa de alguém, quais são os sinais característicos que distinguem um do outro? Um fantasma pode assustá-lo, o Ed responde. Um espírito demoníaco vai assustá-lo e acabará ameaçando a sua vida. Nos estágios iniciais, os fenômenos associados a espíritos tanto humanos quanto inumanos podem ser os mesmos. Ambos os tipos de espíritos vão manipular o ambiente físico na tentativa de fazer com que a presença deles seja notada. A diferença é a natureza da atividade. Em regras gerais, fantasmas farão coisas à casa, enquanto espíritos demoníacos farão coisas às pessoas, ou seja, para prejudicar o indivíduo. Um tenta assustá-lo para que você saia da casa, o outro tenta assustá-lo para que você enlouqueça. Fantasmas farão coisas esquisitas, misteriosas, assustadoras ou estranhas, mas só raramente aterrorizantes. Um fantasma, por exemplo, vai acender e apagar luzes, transportar pequenos objetos de cômodo em cômodo ou até projetar sons de passos, guinchos e até mesmo gritos. E de vez em quando ele vai se manifestar. Mas um espírito demoníaco, uma força realmente ruim, vai fazer isso com muito mais intensidade. Por exemplo, ele é um espírito negativo e provavelmente você escutará batidas, pancadas, golpes e barulho de coisas arranhando ou raspando. Tudo para que você perca sua paciência e sanidade. O casal ainda diz: odores repulsivos ou sensações inexplicáveis de terror também podem ser percebidas nesse estágio. E alerta que crianças são clarividentes por natureza, dizem eles aqui até cerca dos 12 anos, né? Outras pessoas dizem até os 7 anos, e os animais também são. Então, se estes se sentirem ruim naquela casa, há alguma coisa de mal nelas. E o casal diz, né, que nesses casos que se chame alguém responsável, né, um pároco, um padre para resolver a situação. Porém, o livro Guia das Bruxas sobre fantasmas e o sobrenatural dá outras dicas sobre como lidar com fantasmas e aparições. A Jarina Dunwich, que é a autora deste livro, menciona algumas coisas que podem ser feitas, mas primeiro entender o lado do espírito que se manifesta. Muitas pessoas, por exemplo, morreram em casas ou foram assassinadas e ali elas ficaram presas naquele local. Não é que elas sejam ruins por natureza, mas diante de uma situação dessas, seria importante conversar com este fantasma para que ele pudesse ir embora, explicar a real situação. Como, por exemplo, às vezes o medo ou a culpa faz com que eles permaneçam naquele local e nem mesmo saibam que estão mortos. Mas uma das coisas que ela diz é o seguinte: às vezes o amor e a incapacidade ou a falta de vontade de deixar uma pessoa que tenha morrido pode ser forte o bastante para manter o espírito dessa pessoa ligado à terra. Sim, um luto por muito tempo não deixa com que aquele espírito vá embora. E essa bruxa nos dá algumas dicas muito interessantes para você fazer em casa, né? Por exemplo, se você quer proteger a sua casa, né? Algumas misturas de ervas. Por exemplo, para evitar que espíritos malignos consigam entrar na sua casa, pendure erva doce, alho, mirta ou tanchagem sobre todas as portas e janelas. Isso é um costume muito antigo. Também uma ferradura ou ramos de arruda amarrados com fita vermelha pendurados sobre a porta da frente podem ser eficientes para o mesmo propósito. Algo que pode ajudar também é fazer alguma defumação em casa. Se você não sabe fazer, você pode pedir para um sacerdote que saiba fazer isso. Mas você pode fazer sim uma mistura com arruda,
com outras ervas poderosas e passar nos cantos da casa. Outras pessoas costumam fazer um banho de água e sal grosso, aspergindo nos locais escuros da casa, como os cantos, atrás de guarda-roupa, atrás de portas, e sempre procure deixar iluminado o ambiente. Mas esta bruxa também dá uma outra dica. Um outro método é deixar um trevo submerso em vinagre branco por 3 dias seguidos e depois salpicar um pouco do vinagre em cada canto da casa, enquanto ordena o espírito sair. Uma infusão de verbena também pode ser usada. Note que há várias plantas úteis para esse tipo de coisa. E um outro método é ir de cômodo em cômodo da casa carregando um incensário com asa fétida. A asa fétida é a mesma férula ou funcho gigante que existe aqui no Brasil. De maneira que, ao queimar esta planta, possa se expulsar todo tipo de negatividade ou de espírito ruim na casa. Porém, se fenômenos paranormais já estiver acontecendo na sua casa, seria bom você contratar um médium, né, ou falar com um sacerdote da sua religião para verificar o caso. Bom, as dicas são essas, e Sobrenatural a Origem nos mostra o perigo de contatar esse outro lado e saber diferenciar quando é um espírito de um falecido e uma entidade demoníaca. Proteja-se sua casa, continue curtindo e compartilhando o canal e não esqueça, assistir o próximo filme no cinema Sobrenatural, A Porta Vermelha. Depois eu volto aqui para comentar mais. Até mais!